Oi, pessoal, tudo bem? Ó, eu e a Banguela aqui para sua aula de solos, terceira aula aqui com o Fidelis. Pessoal, bem-vindos ao Geografia em Casa e essa terceira aula vai ser de degradação dos solos aí, com essa presença mais que especial de Banguela aqui com vocês, tá, pessoal? Vamos lá, vamos falar de degradação do solo então. Solo é uma coisa que está o tempo todo sendo degradada. Se você pegar e uma colher aí na sua casa, arrancar um pedaço de solo, jogar para o lado, você está degradando esse solo aí que demorou de 100 a 400 anos para ser formado, tá? Lógico que às vezes é por uma coisa boa, tá, pessoal? Quando a gente ara o solo, quando a gente vai jogar esse solo dentro de um vaso para a gente ter uma produção de plantas, né? E aqui, onde vocês estão me vendo, que é a área externa da minha casa, a gente tem várias plantas aqui, a gente tem uma jabuticabeira, a gente tem outras plantas e conforme as aulas eu vou mostrando para vocês, vou gravando com elas de fundo, a gente está fazendo um bom proveito desse solo, a gente está fazendo um bom uso desse solo. Só que muitas vezes a gente também degrada ele de forma errada, a gente degrada de uma forma que a gente destrói esse solo aí. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é a questão de erosão. O que é erosão, pessoal? O processo de retirada do solo mesmo, seja por vento, por água, né? Então, é você criar buracos, criar ali grandes ravinas ou sorocas ali, tá? Como que acontece isso aí, pessoal? Primeira coisa, a gente vai retirar a vegetação superior desse solo. Então, quando ele não tem proteção, ele está muito mais suscetível ali a sofrer essas intempéries. Quando eu tenho a proteção, então as raízes das plantas elas vão segurar ali. E é por isso, pessoal, que a vegetação vai segurar o solo, mas o concreto, essas coisas não vai segurar o solo. Por quê? Porque é uma camada superficial. Ele não vai entrar no solo como as raízes das árvores, por exemplo, para criar aquele emaranhado ali. Por isso que eu sempre falei para vocês, falo de novo, quando eu tenho encosta do morro, eu tenho lá a árvore segura a chuva. Se eu tenho lá e tiro e coloco a casinha do seu João, a casinha do seu João vai embora com a chuva. Ai, mas por que que a mansão do Clodovil em Camboriú nunca caiu? Gente, porque está incrustada na rocha. E a rocha é muito mais difícil para você retirar ela por intemperismo, tá? Então o solo é mais fácil aí. Erosão, então, pessoal, água, né, ou ar ali vai retirar esse solo exposto. Vai estar o tempo todo tirando isso aí. Outros fatores que podem também é compactação do solo. Por exemplo, quando eu tenho um sítiozinho e eu tenho uns boizinhos, umas vaquinhas, elas ficam andando, elas são pesadas ali. Elas ficam andando, então elas vão compactar esse solo, vão começar a criar sulcos e ravinas, vão começar a criar buracos ali em que essa água vai ter o caminho para estar andando. Então, o tempo todo ela vai estar passando, ela vai começar a escavar. Isso aí vai se transformar em grandes erosões hídricas e vai se transformar em vossoroca, que é quando ela atinge o nível freático, ou seja, vai começar ali um riozinho. E aí, assunto polêmico. Assunto polêmico para você que está assistindo minha aula agora. O pessoal fala que se você controla uma erosão, você está abortando um rio. E aí, você acredita nisso? Porque eles falam que se ela atinge ali o lençol freático, ela vai se tornar uma nascente. Essa nascente vai se tornar um rio e pela declividade esse rio vai ser um afluente de um outro rio e tudo mais. E aí? Mas como que você vai ficar também? Ah, não vou então abortar o rio e vou manter ali. Você vai perder então um pedaço da sua área para esse rio. E aí, como que funciona essas coisas? Então, pessoal, são algumas discussões geográficas que a gente pode pôr dentro dessa degradação ambiental, tá? Existem N formas de você controlar uma erosão hídrica, né? Uma das mais comuns é você colocar saco de serragem e plantar bambu. O bambu ele cresce rapidamente e ele vai formar ali uma malha para você de solo de novo. E você corta e planta outra coisa em cima e você vai segurando esse solo aí, tá? Próximo tipo de degradação que a gente pode ter é salinização. Salinização a gente vai ter dois tipos de salinização. Primeira, regiões de grandes plantações, onde eu tenho um grande aporte de irrigação. O que acontece com essa irrigação? Começa a jogar muita água, essa água vem de outros lugares, vem com sais minerais, que não são medidos e tudo mais,
esses sais minerais vão começar a ficar nesse solo. Então você fica irrigando por muito tempo, irrigando por muito tempo, irrigando por muito tempo, irrigando por muito tempo. Esses sais minerais vão então tornar aquela área salina, né? Aquela área salobra, água salobra e tudo mais. Então a gente vai ter muito sal. O grande problema dessa salinização é a desertificação. Se você pegar aí, né, tem textos antigos na história que falam, nossa, o cara chegou, arrasou a terra e jogou sal. Por que jogou sal? Porque você deixa infértil, não consegue nascer nada naquela terra ali, tá? Então essa salinização vai ter esse problema da desertificação com o tempo também. Só que existe um outro tipo de salinização que não é muito falado, pessoal, são nas regiões costeiras. O que acontece? O mar tem sal e a água subterrânea ali da região costeira não. Só que existe uma região que é uma região que a gente chama de região salobra, né? Que é uma mistura ali, não é tão salgada quanto o mar, mas não é água doce, não é água potável ali para a gente consumir. O que está acontecendo nos últimos anos? Nos últimos anos, as pessoas estão começando a furar poços nessas regiões e começar a retirar essa água doce. Essa água salobra, então, vai começar a invadir a costa em subsuperfície, na área subterrânea, e vai ficar cada vez mais difícil. Por exemplo, dependendo do ano que você vai para as áreas costeiras do Brasil, as cidades lá estão acostumadas a ter 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, e no verão 1 milhão de pessoas, né? A gente tem várias cidades assim. As pessoas começam a sentir a água salobra sair do chuveiro ou da torneira. Por quê? Porque quando tem muita gente usando e esse pessoal está retirando essa água subterrânea, essa água do mar vai invadindo, essa água salobra vai invadindo, e as pessoas vão começar a sentir isso na costa ali, próximo ali do oceano, beleza? Então, esses são os dois tipos de salinização que a gente pode ter. Por recarga indireta, que é a irrigação, ou nas regiões costeiras com essa água do mar aí. Próximo, pessoal, a gente vai ter a própria desertificação, nesse caso com o clima árido. Quando eu tenho um clima muito árido, quando eu tenho falta de umidade, eu posso ter a desertificação. Ou seja, cada vez mais eu vou ter vegetações menores e essas vegetações elas vão ter que buscar cada vez mais a água mais profundamente. Eu até lembro que a minha professora de geografia do ensino fundamental falava as plantas chique-chique barriguda, né, que são as xerófilas do Nordeste, elas são plantas com raízes muito extensas. Elas são de pequeno porte, normalmente chama barriguda porque elas são gordinhas para armazenar água mesmo, né? Cactos, a própria pitaia, se você for pensar, é um cacto, né, que armazena água, por isso que ela tem aquela suculência. Todas essas plantas vão ter raízes, né? Então, vão ter a zona radicular muito extensa. Para quê? Para ir atrás dessa água, porque são regiões áridas, semiáridas ou desérticas aí. E aí, lembrando, pessoal, que deserto tem a ver com umidade e não com temperatura. Você pode ter desertos frios, tá? Como, por exemplo, o deserto do Atacama, no Chile. E desertos quentes, como o deserto do Saara, na África. Próximo, acidificação do solo. Isso acontece muito, pessoal, por causa do uso de fertilizante. Normalmente, os solos são ácidos no Brasil, tá? Principalmente no Cerrado, a gente tem solos extremamente ácidos aí, com alto teor de hidrogênio nesse caso. Só que alguns fertilizantes com base de ureia ou amônia, eles vão trazer uma maior acidez para esse solo. E aí, quando eu quiser plantar alguma coisa, eu vou ter que colocar ali correção. Então, assim, eu coloco fertilizante para uma coisa e coloco correção, coloco calagem para outras coisas ali, para eu poder ter uma cultura. Então, vocês começam a perceber que esse solo, ele acaba ficando com muitos componentes químicos. E esses componentes químicos estão o tempo todo sendo lixiviados. Estão o tempo todo sendo jogados para os rios, e são os rios onde a gente consome água, são os rios onde a gente vai coletar essa água para a indústria e tudo mais. Então, é muito perigoso, pessoal, essa questão de construção. Ah, mas eu preciso aumentar minha produtividade, senão não vai ter comida, ou senão não vai ter produção de commodities e tudo mais. Mas até que preço a gente vai pagar para a gente ter essa construção toda, para a gente ter essa... Se for para comida, é um ponto. Agora, se for para
commodities, para a produção de outras coisas, é um outro ponto a ser analisado aí. Próximo, pessoal, contaminação por metais pesados. E aí a gente vai ter dois caminhos também. Mineração, principalmente na área de Minas Gerais, a gente ainda tem muitas, né? Vocês viram Brumadinho, vocês viram Mariana, né? Várias barragens aí que contêm metais ali, e esses metais estão o tempo todo em relação com o solo. Não é porque elas romperam que elas são um desastre ambiental. Elas paradinhas lá também, como as que estão lá ainda, também são um desastre ambiental, porque esses metais eles estão todos indo para a subsuperfície, estão indo para os aquíferos, estão indo para o solo, e a gente tá, as pessoas de lá, e a gente também está consumindo o tempo todo esses metais pesados que estão ali nessas barragens também, tá? Então não é só porque destruiu que é um desastre ambiental. Elas lá também, porque elas são mal construídas na maioria dos casos, tá? Ou áreas extremamente industriais, onde você não tem controle, por exemplo, de vazamento. E aí você tem empresas que usam estanho, chumbo, outras coisas assim, e contém vazamentos aí para o solo e, por conseguinte, o seu aquífero ou as suas águas subterrâneas. Então a gente também tem a intrusão de metais pesados aí no solo a partir dessas zonas industriais. Lixiviação, pessoal. Lixiviação está relacionada com áreas muito chuvosas. O que é lixiviação? É a retirada dos nutrientes do solo pela chuva ou pela água. Então a água, em extrema quantidade, ela vai retirar todos os componentes do solo, degradando assim também o solo. É a primeira, ó, vocês podem perceber que é a primeira componente de degradação que é natural. Eu não estou falando do homem aqui, eu estou falando de extrema chuva. Ah, você pode falar do homem também? Posso, porque se você tem extrema irrigação, se você irriga demais por muitos anos, você também pode lixiviar o solo que você está colocando na sua cultura. Tá? Então, a gente também pode ter um dedinho nessa degradação aí. Laterização, já falei para vocês na aula anterior, é quando eu tenho o solo, né, principalmente o latossolo, em que se cria uma laje, que se cria essa região mais solidificada, mais dura também. Muito comum em latossolos vermelhos ou latossolos em geral. E, por fim, pessoal, queimadas. Queimadas é prejudicial e não é prejudicial ao mesmo tempo para o solo. Como assim, Fidelis? Não entendi. Vamos lá. As queimadas elas vão matar os micro-organismos vivos. Ponto. Então, assim, dependendo do que eu vou fazer com o solo, dependendo da cultura, eu preciso dos micro-organismos vivos. Eu preciso da minhoca produzindo em grande quantidade ali os componentes que ela produz. Eu preciso de certos micro-organismos. Eu estou destruindo, eu estou degradando o solo. Ao mesmo tempo, o que acontece com a queimada? Eu vou criar um componente de matéria orgânica já processado. Para outras culturas, isso é interessante também. Por isso que as pessoas vão queimar muito essas regiões de florestas e tudo mais, né? Porque é o jeito mais rápido de você preparar o solo, nem que você tenha que corrigir. É uma degradação? É uma degradação. Mas ela também é a forma mais rápida de você preparar o seu solo para o plantio. Lógico que quando a gente está invadindo regiões de proteção, se torna um crime ambiental. E outra, hoje em dia a gente sabe da questão do aquecimento global e essas queimadas elas vão lançar muito monóxido e dióxido de carbono na atmosfera. A partir daí elas se tornam, então, um componente de degradação da atmosfera também e não só do solo. Beleza? Esses são os componentes de degradação dos solos. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!